Fala galera, bem-vindo aí a mais uma videoaula do Partiu C++, e hoje a gente vai falar dos famosos ponteiros ou apontadores. É uma parte aí que causa bastante confusão, tanto na sintaxe quanto na semântica mesmo. Não é uma coisa tão trivial, mas também não é esse bicho de sete cabeças que muita gente acha. A gente vai tentar passar aqui o passo a passo para aprender o essencial aí do ponteiro, para que depois você consiga entender as partes mais complexas de estrutura de dados, principalmente, que usa muito ponteiro, tentar fazer com que o ponteiro não seja o vilão da história. Né? Vamos tentar entender o ponteiro aqui bem simplificado. Mas, então, o que seria o ponteiro? Vamos fazer uma analogia aqui para ver se a gente já começa com uma ideia boa de ponteiro. Imagine que você mora num bairro e chega alguém de fora e pergunta para você: aonde mora o José? Aí você fala: ah, naquela rua ali, número 35. O que aconteceu? Essa pessoa que te perguntou acabou de ter acesso ao José através de você. Foi você que deu a informação para ela de onde encontrar o José. Você foi o ponteiro para José. Você tinha o endereço de José e falou para a pessoa que te perguntou como ter acesso ao José. O ponteiro é isso. O ponteiro é uma variável que vai informar sobre outras variáveis, digamos assim. Ou seja, o ponteiro é um tipo especial de variável que ele guarda endereço, mas ele guarda endereço de memória. Por quê? Como assim? Vamos ver aqui. Declarar uma variável normal x igual a 10. O que aconteceu aqui? Quando eu criar essa variável, ela vai ser guardada no endereço de memória do computador, para que o seu programa depois consiga acessar esse valor 10. Esse valor 10 vai estar guardado dentro de um endereço na memória que é capaz de armazenar um valor do tipo inteiro. Beleza. Vou criar então um ponteiro que vai saber o endereço de memória dessa variável. O ponteiro vai guardar onde essa variável está para que eu possa usar ele como informação dessa variável. Vou declarar aqui um ponteiro. Se eu declarar somente assim, ptr, ponteiro, eu estou fazendo aqui nada mais que uma outra variável do tipo inteiro. Não é isso que eu quero. Eu quero um ponteiro, uma variável especial capaz de armazenar o endereço de memória de alguma variável do tipo inteiro. Para isso, a gente usa esse operador que é asterisco. Esse operador ele diz para o compilador: eu não quero uma variável do tipo inteiro, eu quero uma variável ponteiro para o tipo inteiro. Esse asterisco que está falando que ptr é um ponteiro e não uma variável normal. A gente vai ver que esse asterisco aqui ele tem uma outra utilização. É uma coisa que causa um pouco de confusão, porque esse asterisco faz duas coisas diferentes. Mas a gente vai ver daqui a um pouquinho o que esse asterisco faz de diferente depois. Mas beleza. Eu tenho aqui um ponteiro. Tá. Ponteiro guarda endereço de memória. Como eu guardo o endereço da casa de José, ponteiro guarda o endereço de alguma variável. Eu quero que ele guarde o endereço de x. Então vou lá, eu tenho um ponteiro, uma variável ponteiro. Se eu disser isso aqui, receba x, não vai dar certo. Como a gente já viu aí nos códigos mais simples, x vale 10. X agora uma variável que tem um valor 10. Se eu igualar ponteiro a x, eu estou igualando ponteiro a 10. Eu não quero que ponteiro receba 10. Quero que ponteiro receba o endereço da variável x. Endereço de memória. Para isso, eu tenho esse outro operador de referência, o e-comercial. O que ele faz? Ele extrai o endereço de memória de uma variável. Agora sim, vai fazer sentido. Eu tenho um ponteiro que guarda o endereço de memória e ele está recebendo o endereço de memória de x. Né? Vamos imprimir aqui ptr
e ver o que acontece, né? Se eu imprimir X, normal, vou imprimir X aqui primeiro, para vocês verem que nada aconteceu demais nesse programa. Ele vai imprimir 10, como esperado, né? O valor contido em X é 10. Se eu estou pedindo para imprimir X, o compilador vai imprimir o valor contido em X, 10. Tá aí. Mas vamos imprimir também PTR, a nossa segunda variável especial do tipo ponteiro. O que vai acontecer? Vamos ver aqui que o computador vai responder para a gente. Olha lá. Ele imprimiu 10 para X e esse número esquisito aqui, que nada mais é que o endereço de memória do seu computador onde X foi alocado. Ou seja, esse é o endereço, como se fosse a rua, o bairro, a cidade, o número onde X se encontra no seu computador. Através desse endereço de memória eu consigo encontrar X. Ou seja, o PTR está gravando exatamente o que eu queria. Para provar isso, eu vou usar de novo o operador de referência ali. Entendeu? Vou botar aqui que eu quero que ele imprima o endereço de X. Vamos ver se o PTR está informando o valor correto. Compilando aqui, ele vai imprimir 10 e o mesmo endereço, duas vezes. Ou seja, o endereço de X é 0x22f é D8. E o que o ponteiro PTR guarda dentro dele é o mesmo endereço de memória. Foi o que a gente pediu aqui, quando a gente igualou as duas variáveis. Vamos ver então, agora, o segundo uso do asterisco. A gente já viu aqui que a primeira vez que a gente usou asterisco foi para avisar o compilador que PTR é um tipo especial de variável que guarda endereço de memória, não apenas uma variável inteira. Depois a gente viu o operador e-comercial que extrai endereço de memória. Vou até, antes de falar do segundo asterisco, olha só o que eu vou fazer aqui para provar para vocês sobre o e-comercial, que ele realmente extrai endereço de memória. O que eu vou fazer aqui agora? Eu estou pedindo para imprimir o endereço do ponteiro. Isso é muito importante porque o X ele tem o valor 10 e é alocado na memória. O ponteiro guarda endereço de memória, mas ele também precisa estar na memória. Ele é uma variável na memória que guarda endereços de memória. Então ele também tem o seu lugar na memória, ele também tem seu próprio endereço, né? Vamos ver aqui o que vai imprimir. Então, os nossos 4 coutts aqui. Ó. Vai imprimir 10, os dois endereços de memória iguais, que são exatamente o endereço de X, e um outro endereço diferente, é D8, que é o endereço de memória do ponteiro, aonde esse ponteiro foi alocado na memória. Ele está alocado em ED8 e contém dentro dele o endereço ED6, que é o endereço de X. X está em ED6 e ponteiro está em ED8. É isso. Vamos ver aqui então o segundo uso do asterisco, que é isso aqui. Asterisco PTR. O que eu estou querendo fazer aqui? Eu estou fazendo uma deferência do ponteiro. Esse asterisco, nesse caso aqui, ele vai pegar o valor contido no endereço de memória que o ponteiro aponta. Ou seja, o ponteiro PTR guarda o endereço de X. Está lá, é DC. O asterisco PTR faz com que ele entre dentro desse endereço que ele aponta e pegue o valor que está ali dentro. Vamos ver aqui, rodando o programa, o que isso quer dizer. Vamos ver aqui, ó. Ele vai imprimir 10, os endereços de memória ADC de X e o endereço do ponteiro que a gente pediu. E embaixo ele imprimiu 10. O que ele fez?
Ele entrou em PTR, viu qual que era o endereço de memória que tinha ali, que era ED6. Asterisco PTR, a deferência do ponteiro faz com que ele entre dentro desse endereço que ele aponta e veja o valor que está ali dentro, 10. Ou seja, o ponteiro conseguiu, através dele mesmo, imprimir o conteúdo de uma outra variável, x. Através do ponteiro, a gente imprimiu o que estava dentro de x. Inclusive, a gente pode fazer isso aqui, ó, diferenciar o ponteiro e falar que isso recebe 5. O que vai acontecer agora? Eu vou imprimir o conteúdo do endereço que esse ponteiro aponta. Vamos ver o que vai acontecer. Eu alterei o conteúdo de 10 para 5. Olha só, eu entrei dentro do endereço que o ponteiro aponta, ou seja, eu entrei dentro do endereço de x e mudei o conteúdo que estava ali dentro. Eu mudei de 10 para 5. Quando eu imprimi na primeira vez aqui PTR, asterisco PTR, ele imprimiu 10. Eu alterei e pedi para imprimir de novo. Recebeu 5. E se eu imprimir agora x? O que está dentro de x? Será que o ponteiro alterou x também? Vamos ver aqui rodando o programa o que é que ele vai responder para a gente. Vamos ver as duas últimas linhas aqui que ele vai imprimir. 5 e 5. Ou seja, ele alterou x. Por quê? Ora, o ponteiro tem um endereço de x. Se eu alterei o conteúdo daquele endereço, eu alterei o x. O x é o dono daquele endereço. Se eu alterei o que estava ali dentro, o x foi alterado. Ou seja, o ponteiro tem esse poder, digamos assim, de alterar o valor de uma variável através dele. Eu não precisei aqui nem em momento nenhum falar sobre x para que x fosse mudado de 10 para 5. Eu alterei o ponteiro. O ponteiro foi o responsável por entrar dentro de x, digamos assim, e mudar o valor dele de 10 para 5. Mas, beleza. Para que eu vou usar isso? Para que eu quero alterar o ponteiro, o valor de uma variável através de um ponteiro? Vocês vão ver que isso é muito usado, principalmente em estruturas de dados mais avançadas. Mas eu vou mostrar um exemplo simples aqui da utilização de um ponteiro. Vamos ver aqui esse outro arquivo. O que a gente tem aqui? A gente tem uma função main, que tem uma variável a que vale 5, outra variável b que vale 10, e uma função que altera o valor de a e de b. E depois a gente imprime o valor de a e b. Essa função altera, o que ela faz? Ela recebe a e b e altera o a para ser ele mesmo mais 1 e b para ser ele mesmo mais 10. Ou seja, é um programa bem simples que altera o valor de duas variáveis. Né? Ela começa a variável a e b, valor 5 e 10. A função altera, faz a receber 5 mais 1 e b receber 10 mais 10, ou seja, 6 e 20. Né? Aqui vai dar 6, aqui vai dar 20. Beleza, vamos rodar esse programa para ver se é exatamente isso. Eu vou imprimir a e b depois de ter chamado a função altera. Né? Vamos ver então o valor de a e b aqui. Ele vai imprimir a 5 e b 10. Ué, mas eu comecei a com 5, b com 10. Chamei a função altera. A recebeu 6, B recebeu 20. Por que ele imprimiu 5 e 10? Isso aqui é questão de escopo de variável. Né? Que você já deve ter visto aí sobre função e escopo de variável. Esse A e esse B foram alocados no endereço de memória, digamos, 22 ABC. E esse B no endereço 22 AB8. Então, assim, então o endereço aqui, onde o A foi alocado com valor 5 e o B alocado com valor 10. Essa chamada com a função desse jeito aqui é chamada de
passagem por valor. Ou seja, eu estou pegando o valor de A, o valor de B e passando eles para este A e este B, que são dois A e B diferentes do A e B da main. Essa função criou outro A e outro B, coincidentemente com o mesmo nome das variáveis da função main, mas elas estão, por exemplo, em outro endereço de memória, por exemplo, 33ABC e 33AB8. São outras variáveis, elas estão em outro endereço de memória. Ou seja, por isso que deu errado aqui a nossa impressão. Quem recebeu 6 e quem recebeu 20 foi esse A e esse B. Dessa função altera. Aqui na main a gente está pedindo para imprimir o A e o B da main, que são esse A e esse B. Nesse endereço de memória de A tem o valor 5. E nesse endereço de memória de B tem o valor 10. E é isso que ele está imprimindo, 5 e 10. Quem foi alterado foi esse A e esse B. Esses dois estão com 6 e 20. A gente fez a passagem de valor, por isso que tem esse nome. O A e o B só emprestaram o valor para que esse A e esse B tivessem um valor inicial. Esse A iniciou com 5 e esse B iniciou com 10. Foi uma passagem de valor apenas. Ou seja, são duas variáveis diferentes. Dois A's diferentes e dois B's diferentes. Eu poderia chamar aqui, por exemplo, de A1 e B1. Continua duas variáveis diferentes, porém agora com nomes diferentes também. Né? Pode ser que faça mais sentido para você. O computador não liga se esse A e esse A tem o mesmo nome. Ele tem dois endereços de memória diferentes, ele consegue trabalhar isso. Para o programador, pode ser que cause confusão, né? Mesmo nome, o programador pode achar que o A de lá é igual ao A de cá. E não é. Então, como que a gente resolve esse problema? Eu quero alterar a variável A e B. Eu quero que a função altere realmente o meu A e B na main. Aí a gente pode usar ponteiro. O que a gente vai começar a fazer aqui? Em vez de criar uma variável A e uma variável B inteira, eu quero criar um ponteiro para A e um ponteiro para B. Ou seja, eu quero que essas variáveis apontem, quero que essas duas variáveis aqui apontem para essas duas variáveis aqui. Beleza. Tem mais coisas para corrigir aqui. Como aqui é ponteiro, eu não estou passando mais valor. Eu não quero passagem por valor. Meus ponteiros, eles querem endereço de memória. Então, eu estou passando uma deferência aqui. Estou fazendo uma deferência aqui. Então, eu tenho que passar endereço de memória de A e endereço de memória de B. Não quero mais os valores de A e B. Eu quero o endereço onde A está e o endereço onde B está, para que esse A e esse B saibam localizar essas duas variáveis dessa outra função. Beleza, mas ainda tem um detalhe a ser corrigido. Esse A já sabe o endereço deste A e esse B da função altera já sabe o endereço desse B da função main. Porém, eu não posso fazer essa conta aqui, ó. Como a gente viu anteriormente, ponteiro A receber ponteiro A mais 1, isso significa alterar o endereço de memória. Eu não quero alterar o endereço de memória de A, eu quero alterar o conteúdo que está dentro do ponteiro A, do endereço que o ponteiro A aponta. Então eu preciso fazer a deferência aqui, ó. Como a gente viu, quando eu imprimo asterisco PTR, ele imprime 10 aqui, né? Antes de alterar isso aqui. Asterisco PTR busca a variável x e o que está dentro da variável x, busca o endereço da variável x e o que está lá dentro. 10, asterisco PTR, imprime o valor de x. E quando eu alterei aqui, ó, asterisco PTR recebeu 5, ele alterou o conteúdo de x, ele alterou o conteúdo que esse PTR aponta. Aqui é a mesma coisa, eu quero que o conteúdo do endereço que o ponteiro A aponta seja igual ao conteúdo do endereço que o ponteiro A aponta mais 1, ou seja, 5, né? O ponteiro A aponta para a variável A, que tem 5, o valor 5. 5 é igual a 5 mais 1, e aqui é a mesma coisa. O conteúdo do endereço que B aponta
recebe o conteúdo que o endereço que B aponta mais 10. Agora, então, se eu mandar imprimir A e B, vamos ver o que acontece aqui. Ele vai imprimir 6,20, como a gente queria, né? Quando era a intenção da função alterar A e B. A gente fez isso através de ponteiro. A gente criou um ponteiro A na memória e guardou o endereço da variável A. Criou um ponteiro B em altera e guardou o endereço da variável B de main. E através do ponteiro, a gente conseguiu acessar variáveis de uma outra função e alterar essas variáveis lá naquela outra função. Através dessa função aqui com ponteiros, a gente conseguiu alterar variáveis de outro escopo. Ou seja, o ponteiro aqui já foi uma coisa bem útil para fazer esse tipo de alteração que não é permitido entre funções diferentes. Função tem seu próprio escopo, suas próprias variáveis. O ponteiro deu um jeito nisso. Porém, tem um outro jeito um pouco mais fácil, né? Eu considero mais fácil, de realizar essa mesma ação. Vamos voltar aqui do jeito que estava antes. Eu tenho a variável A, variável B, outra variável A, outra variável B. Quando a gente tinha usado o ponteiro aqui, ou mesmo as variáveis, a gente criou duas aqui e duas aqui. Ou seja, a gente tinha 4 variáveis no nosso programa. Nesse caso aqui de o valor, a gente tinha a variável A e B de altera e a variável A e B da main. Quando a gente usou ponteiro, a gente tinha o ponteiro A e B, ponteiro B de altera e as variáveis A e B de main. Agora eu vou usar um jeito que não vai criar essas duas variáveis em altera. Eu vou fazer uma referência de A e uma referência de B. O que isso aqui significa? Ele está falando para a função altera o seguinte: não crie outro A e não crie outro B. Apenas use o endereço de memória das variáveis que estão sendo passadas para você. O que eu estou falando? Quando eu passar A para a função altera, ele não vai criar nenhum outro A, uma variável A, nem um outro ponteiro A. Ele vai usar o próprio A dentro dessa função. Mesma coisa para o B. Ele vai usar o próprio B de main dentro dessa função. É como se eu estivesse passando realmente a variável para a função altera, a mesma variável. Ou seja, aqui eu não criei outras duas variáveis. São exatamente essas duas. E eu não preciso fazer mais nada. Eu passo A e B. Aqui ele considera o A e o B da main e altera elas. Vamos ver, né, se realmente aconteceu o que a gente está falando. Se vai imprimir o A e o B que a gente queria. Vamos ver aqui. Vai sair 6,20, como a gente esperava. Dessa forma aqui, eu consegui alterar as variáveis da função main através da variável da função altera. Que, por sinal, agora é a mesma variável da função main. Com esse tipo de passagem aqui. Passando apenas o E comercial. É um jeito mais simples, né, usando endereço de memória. Uma outra coisa que a gente vai ver aqui é esse código um pouco estranho aqui, que é o ponteiro de ponteiro. Eu vou falar sobre vocês, mas sem aprofundar muito. É uma coisa que a gente usa, por exemplo, em árvore, estrutura de dados da árvores, né? Ponteiro de ponteiro. O que seria isso? Ponteiro de ponteiro é uma variável capaz de armazenar um ponteiro. É isso, é uma variável que armazena o endereço de um ponteiro, como se fosse um ponteiro dentro de outro. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos olhar esse código por etapas. Primeiro a gente declarou a variável A igual a 5, um ponteiro, ptr1, e um ponteiro para um ponteiro, ptr2. ptr1, nosso ponteiro, recebeu o endereço de A,
como a gente viu lá na primeira parte. Então, o ponteiro tem endereço de A. E o ponteiro 2 recebeu o endereço do ponteiro 1. Então, o ponteiro 2 sabe onde está o ponteiro 1. E olha só o que a gente vai imprimir. A gente vai imprimir o endereço do ponteiro 1, o conteúdo do ponteiro 1. Né? Vou falar, é um pouco complicado essa mistura de endereço. PTR1 é o endereço que está dentro de PTR1, né? O endereço que PTR1 aponta. Asterisco PTR1 é o conteúdo do endereço que PTR1 aponta. E E-comercial PTR1 é o endereço de PTR1. Né? PTR2 é o endereço que PTR2 aponta. Asterisco PTR2 é o conteúdo desse endereço que PTR2 aponta. E esse aqui a gente vai ver depois. Aqui é o endereço de PTR2. Né? Como a gente sabe, o ponteiro 2 também tem o seu lugar na memória, então ele tem seu próprio endereço. Vamos imprimir aqui para ver o que acontece. O que vai sair em cada coisa dessa aqui. Aí, com isso, vai ficar mais fácil explicar para vocês o que está acontecendo. Vou deixar aqui do lado que a gente vê melhor. Primeiro, o endereço que PTR1 aponta é EDF. O endereço que PTR1 aponta é o endereço de A. Ou seja, o A tem um endereço EDF, EDC, o endereço EDC, e o PTR1 aponta para esse endereço EDC. Está aqui. Asterisco PTR1 é o conteúdo do endereço que PTR1 está guardando. Ou seja, o conteúdo de A. 5. Tá aqui. O e-comercial PTR1 é o endereço do próprio PTR1, que é ED8. Tá aqui também. O ponteiro 2, PTR2, ele recebeu o endereço de PTR1. Ou seja, a gente está vendo aqui que é exatamente igual. ED8 e ED8. Asterisco PTR2 é o conteúdo do endereço que PTR2 aponta. Qual que é o endereço que o PTR2 aponta? ED8. O que tem dentro de ED8? É o que tem dentro do ponteiro 1, que é um endereço. A gente tem um endereço ED6. Ou seja, asterisco PTR2 tem o endereço de onde o ponteiro aponta. O ponteiro 1 aponta. Asterisco PTR2, esses dois asteriscos, entra dentro do ponteiro 1, entra do endereço que o ponteiro 1 aponta e imprime o conteúdo, que é 5. Ou seja, através do ponteiro 2, a gente conseguiu ir lá na variável A e imprimir o valor dela. Isso foi um ponteiro de ponteiro que fez isso. O ponteiro sabia de um ponteiro que sabia o endereço de A. Ou seja, através do primeiro ponteiro lá, o ponteiro 2, eu consigo acessar A também. E a segunda linha imprime PTR2, o endereço de PTR2, que é ED4. Ou seja, A, PTR1 e PTR2, cada um deles está no endereço. E de acordo com esse operador que a gente usar, cada um vai fazer uma coisa. Então o que a gente tem que lembrar aqui é o seguinte: para criar um ponteiro, eu preciso do asterisco para avisar o compilador que é um ponteiro e não uma variável normal. É um ponteiro. E uma coisa que vocês têm que lembrar aqui também é que se eu declarar o A como, por exemplo, double, eu não consigo fazer o ponteiro PTR1 apontar para A mais. Porque o ponteiro PTR1 ele é um ponteiro para um inteiro e não para um double. Isso é importante que vocês lembrem. O ponteiro só aponta para variáveis do mesmo tipo dele. Isso aqui. Int, int. Se eu quiser que ele aponte para o double, o ponteiro tem que ser do ponteiro de tipo double. Isso é muito importante que vocês lembrem. O ponteiro aponta para o mesmo tipo dele. Char, bool, se vocês quiserem. Mas então, o asterisco aqui, ele é usado para dizer ao compilador que isso é um ponteiro. 2 asteriscos, ponteiro de ponteiro.
Se você quiser, você pode usar até 3 asteriscos, mas não é muito utilizado isso, mas é ponteiro, de ponteiro, de ponteiro, e por aí vai. Mas beleza, vamos nos apegar primeiro aqui só ao ponteiro normal. Asterisco indica que é o ponteiro. O E comercial extrai endereço de memória de qualquer variável. Ele extrai endereço de memória na variável normal, extrai endereço de memória de ponteiro. O que você pedir, ele extrai endereço de memória. Beleza. O nosso ponteiro sozinho, sem asterisco e sem E comercial, ele é uma variável normal. Se você pedir para imprimir o nome dessa variável, PTR, ele vai imprimir o que tem dentro dela. Assim como quando a gente pede para imprimir X, ele imprime 10, se a gente pedir para imprimir PTR, ele vai imprimir um endereço de memória, porque dentro de PTR tem um endereço de memória. Dentro de X tem 10, imprime 10. Dentro de PTR tem um endereço de memória, imprime endereço de memória. Se a gente quiser que imprima outra coisa que não seja o endereço de memória, a gente tem que dizer o quê? Se a gente pedir E comercial, ele imprime o endereço do próprio ponteiro. Se a gente pedir asterisco, ele imprime o conteúdo que aquele ponteiro aponta, né? O endereço que está dentro de ponteiro tem um conteúdo. Asterisco pede para imprimir esse conteúdo, no caso aqui 10. Então a gente tem essas três opções. Ponteiro sem nada é o que tem dentro do ponteiro. Ponteiro com E comercial é o próprio endereço do ponteiro. E ponteiro com asterisco é o conteúdo do endereço que ele aponta. São essas três formas. O conteúdo do ponteiro, o endereço do ponteiro e o conteúdo do endereço que o ponteiro aponta. Esse aqui é um pouco mais complicado até de falar. Mas esse aqui é o mais usado, no caso, que é você acessar o valor da variável que o ponteiro aponta. Asterisco PTR. Aqui causa uma confusão, né? Esse asterisco PTR e esse asterisco PTR são duas coisas diferentes. Esse asterisco PTR é só para avisar que você está criando um ponteiro e esse asterisco PTR é para pegar o valor contido no endereço que esse ponteiro aponta. No caso 10. E ponteiro é isso. O básico de ponteiro é isso. Quando a gente começa a usar ponteiro em estruturas de dados mais avançadas, a gente usa isso. O conceito fica um pouco mais complicado porque a estrutura é mais complicada. Mas o ponteiro é isso. É endereço, conteúdo e endereço que o ponteiro aponta, tudo isso que a gente falou. O ponteiro tem basicamente essa estrutura e essa função, guardar endereço de memória e ele consegue alterar valores de variáveis através dele mesmo. Como a gente viu aqui, ó, ponteiro alterando x. Como a gente viu aqui também, quando a gente usou ponteiro aqui em cima, a gente alterou o a e o b dessa variável através de ponteiros. Essa é a função de ponteiro, guardar endereço e ter a possibilidade de mexer com valores de variáveis. Ele vai ficar um pouco mais complicado depois pelo fato de ser usado em estruturas mais complicadas. Mas o que vocês têm que saber de ponteiro é isso. E lembrar sempre que o ponteiro aponta sempre para a variável do mesmo tipo. Né? E é basicamente isso, o ponteiro. Não, nada demais. Vocês viram aí, é um pouco... isso aqui é como se a gente tivesse que decorar mesmo. Asterisco, E comercial e o vazio. Né? Com o tempo vocês vão pegando o jeito disso aqui. Mas é só essas três informações básicas e essa aqui que confunde um pouco. Né? Asterisco PTR na hora de declarar e asterisco PTR na hora de usar. São duas coisas diferentes. Mas com o tempo, usando ponteiro, vocês vão acostumando. Vão fazer uns exercícios aí. Façam alguns parecidos com esse aqui para treinar, ver que vai imprimir na tela. Vocês vão acostumando com asterisco, com o comercial. Mas é basicamente isso. Muito obrigado aí por assistir a videoaula e até a próxima.